Olá, tudo bem? Essa é mais uma edição do nosso Truckcast, o seu podcast das estradas. Meu nome é João Vitor, sou redator e jornalista da Infotruck. E hoje tenho a honra de receber aqui ele que é motorista, caminhoneiro, motorista de cargas pesadas da Transvale, uma das maiores transportadoras da região sul do Brasil, Sr. Emílio Domingos Neto. Boa tarde, Sr. Emílio. Boa tarde, João. Tudo bom? Tudo certo, uma honra receber você aqui, viu? O prazer é todo meu estar com vocês aí. Muito bem. Agora, como de costume, a gente abre espaço para aqueles que fazem de fato esse projeto acontecer. O episódio de hoje ele tem o patrocínio da Truck PagBank. O Truck PagBank é o novo banco do transportador. Ele oferece diversas soluções como gestão de despesa, o vale pedágio obrigatório, além do pagamento de frete. Então, se você, transportador, precisa de um banco, é o Truck PagBank. Bom, e hoje o nosso assunto é a vida do caminhoneiro na estrada. Muitas vezes falamos sobre o abastecimento, a gestão de frota, o transporte com a visão do transportador, a pessoa que está dentro da empresa, que trabalha para que o transporte aconteça. Mas poucas vezes damos voz aos caminhoneiros que de fato estão nas estradas, que estão ali vivendo, tendo contato direto com o trecho, com as rodovias, passando algumas dificuldades, vivendo diversas coisas. Então, é para isso que hoje temos o Sr. Emílio aqui, para contar um pouco da sua experiência, sua visão do setor, como foi o seu começo. Vai render um bom bate-papo aí pra gente. Se essa é uma curiosidade sua, pode vir com a gente. Então, para começar, Sr. Emílio, conta um pouco da sua história pra gente. Como foi o seu começo no setor do transporte, é, tudo que você passou, alguma dificuldade, como o setor do transporte em si entrou na sua vida? Uhum. Então, a área de transporte começou assim, na verdade eu cresci no meio dela, né? Uma experiência através do meu falecido pai, que hoje não está mais entre nós, e assim, aprendi a gostar desde pequeno, né? Uma área que eu admiro, aprendi a admirar e gostar desde de criança, então. Então hoje, até onde estou, podemos dizer assim que foi um sonho de criança, né? Até hoje. E assim, eu comecei nessa área em 2016. Só que não na estrada. Eu trabalhei, minha carreira profissional começou na usina de açúcar e álcool. E nela lá eu comecei profissionalmente na área agrícola, né? Serviços gerais, até chegar na parte do transporte. Eu aprendi a trabalhar com caminhão lá. E de um tempo depois eu queria estrada, né? O sonho mesmo era estrada. Estrada, estrada, e eu com um objetivo. Comecei a fazer os cursos, tudo para ter a qualificação necessária, sempre acompanhando o que que a área de transporte pedia, solicitava. Então, sempre busquei estar atrás, estar aprendendo e ter a qualificação na mão para ter a oportunidade de estar aqui onde eu estou hoje. Aí, em 2019, foi quando eu falei assim, vou tentar ir para a estrada. Aí comecei a mandar currículo, entrava num site aqui, outro ali, das empresas transportadoras. Aí um dia por um acaso entrei na da Transvale. Entrei no site, aí tinha lá trabalho conosco, né? Preenchi meu currículo e foi com 2 dias assim, o pessoal já entrou em contato comigo. Aí fez uma entrevista breve, né, sobre por que eu mandei o currículo na empresa, tal, e eu falei, né, que eu tinha vontade de trabalhar na estrada, era uma experiência nova para mim, seria um desafio e que eu estava disposto a enfrentar. Aí marcamos o teste e tudo, e uma semana ali fiz o teste, já ó, deram ok para mim e já começamos a fazer o processo, né, de admissão, exame médico, isso e aquilo, e fazendo o processo tudo certinho, até fiz o exame médico, deu ok. Aí vim aqui para Cascavel, não sou de Cascavel, né? Não falei inclusive no Ah, começo, entendi. eu sou do interior do Paraná, norte do Paraná, cidade de Jacarezinho, natural de lá, e vim de lá e vim bater aqui em Cascavel. E graças a Deus a Transvale abriu as portas para mim, né? Eu sim, tinha conhecimento no transporte, mas até então canavieiro, que é transporte também fora da rodovia, né? É só, vamos falar assim, entre aspas, só meio de mato. E aprendi muita coisa lá. E com essa experiência de condução, de segurança, eu fui agregando tudo que eu aprendi lá e trouxe para cá comigo.
E aqui sempre eu estava procurando inovar. Aí comecei aqui a minha carreira aqui no veículo 7 eixos, no Bicaçamba. Trabalhei mais ou menos, acho que uns 3, 4 meses no Bicaçamba. Aí a empresa já reconheceu de cara o meu trabalho, já me ofereceram a oportunidade no 9 eixos, se eu tinha uma vontade de trabalhar no 9 eixos, no Rodocaçamba. E assim, com aquela, não digo insegurança, né? Mas assim, um pouco de medo naquela, será que eu vou, não vou, eu abraço esse desafio, não abraço. Sim, sempre tem Aí, aquele medo do que é novo, né? A gente sempre tá meio com um pezinho atrás, aquele frio na barriga do quando vai ter um desafio um pouco maior, né? com certeza. Aí você fica naquela, né? Será que eu vou? Eu tô quieto aqui, e se eu for errar e não der certo. Mas eu sempre tive comigo assim, melhor eu ir e se arrepender do que eu não ir e falar, puta merda, porque eu não fui, né? Então, assim, aí conversei com ele, falei, não, se tiver um pouquinho de paciência, e até então estrada, assim, eu não conhecia, né? Conhecia, havia andado com tio, parente, assim, mas eu em si sozinho ali, não, Sim, sim. nunca tinha ido. Então, aí abracei, fui ali no Nove Eixo, no Rodo Caçamba, por mais ou menos uns 9, 10 meses. Aí a empresa novamente reconheceu meu trabalho e me ofertaram a oportunidade no tanque, né? Que até quando eu entrei aqui na empresa, eu, assim, almejado comigo, falar assim, não, eu quero chegar como motorista de cargas perigosas, né? E hoje pode-se dizer, assim, que é o patamar da carreira de motorista, né? Talvez, Entendi. assim, não discriminando as outras modais, entendeu? Mas, assim, por o tanque, o veículo em si ser um transporte de combustível considerado perigoso, então, assim, no meu ponto de vista, eu considero que é o patamar ali, onde eu queria chegar. E graças a Deus cheguei e atualmente já está com 2 anos já no tanque, experiência, né? E estamos distinguindo experiência, sempre aprendendo, todo dia aprendendo uma coisa nova, né? A gente nunca sabe tudo. Ah, sim, com certeza. Não. É, imagino ainda que para a vida do caminhoneiro tenha muitos desafios aí, muitas coisas novas que você aprende todo dia, né? Com Inclusive, eu certeza. até ia perguntar assim, uma das dificuldades que a gente ouve o pessoal comentando é pro caminhoneiro é estar longe de casa. Queria perguntar para você como que é isso de estar sempre viajando, estar sempre para fora e às vezes, sei lá, longe da família. Qual que é o sentimento que tem nesse quesito? Então, cara, fácil não é, ô João, né? É, Eu falo assim, para mim ainda é um pouco tranquilo, assim, porque eu não sou casado, sim. né? E assim, meus pais, pai e mãe falecidos já, então em casa é eu e minha irmã, Uhum. né? Então, assim, o fato de eu estar de ser solteiro, aí eu falei, vou abraçar. Só que assim, mesmo assim, tem vezes que você tá aqui, aí tem a família lá, às vezes tem uma festa especial, tipo, eu não vou estar lá, entendeu? Então, assim, pro motorista que fica fora de casa, fácil não é. E assim, né, eu falo, você tá ali, né, na rodovia, você viajando de carro a passeio, você vê as carretas passando assim, é coisa linda, né? Sim, Mas o sim. desafio é a hora que você chega num cliente, num posto para você pernoitar, uma parada de descanso, aí que é o problema, né? Vamos falar assim, né? Não, Porque entendo. assim, nem sempre a gente é bem tratado, bem recebido, né? Era justamente isso que eu ia te perguntar. Queria saber como que é assim, você que está ali tá tendo esse contato direto com a rodovia, é, como as rodovias do Brasil elas oferecem esses pontos de parada, elas têm os postos têm uma qualidade no geral assim, a gente sabe que tem as exceções, né? Mas no geral é fácil você encontrar um bom posto para que você tenha condição de pernoitar, de tomar um banho, de um restaurante com uma comida boa, você encontra isso com facilidade nas rodovias do Brasil ou não é pelo contrário? Como que é essa parte de estar na estrada em si? Então, assim, posto em si você encontra bastante. Mas assim, nem sempre. Sim, você tem um bom atendimento, mas nem sempre é 100%. E às vezes acontece o que, porque eu não abasteço nesse caminhão, principalmente nessa questão do abastecimento. Uhum. Você vai parar no posto, né, cliente, o gerente, o frentista, vem a moto vai abastecer, principalmente chega esse horário da tarde, você vai lá, vou parar aqui.
Aí o cara vai abastecer, não, ó, então não pode, se você for pernoitar, não pode. Tem que abastecer pra você pernoitar. Aí você fica encurralado, cara, não tem o que fazer. Você tem que andar mais um pouco, aí que nem eu trabalho com 9 eixos, tem a Hum, questão de restrição de horário, sim. rodovia simples. Então, cara, é bem complicado. E assim, na maneira geral também, às vezes você chega lá, tem sim os postos bons, né, que atende, recebe você bem, independente você abastece ou não, mas também tem aquele um que você chega, se você não abastecer, você não é bem recebido, você não pode nem parar. Então, assim, você fica meio numa linha de entretiros, entendeu? É uma linha de, você não sabe para onde que vai, né? Acaba ficando Exatamente. meio perdido. A gente às vezes, porque a gente não, quem não tá no trecho, né, às vezes acaba não sabendo em que ponto que tá a rodovia. Às vezes a gente, como você falou, às vezes a passeio tem uma visão em alguma coisa, tem uma visão É, diferente, fala, não, no passeio a gente para no posto, o posto é bom, mas a gente não sabe como que é a vida do caminhoneiro que tá ali todos os dias e tá passando por diversas situações, diversos perrengues aí que a gente fala, né? A gente, quem não tá no trecho acaba não vendo essa parte. com certeza. E que nem eu falo, assim, hoje a profissão nossa, assim, em si, não digo por empresa, mas assim, no geral, né, a maneira que a gente é tratado, né, se for ver assim, a movimentação em si do país está nas nossas mãos, né? E assim, nem sempre a gente tem esse reconhecimento, Ah, sim. né, numa maneira geral. Tipo, lá, você tá, vamos pegar uma véspera de feriado, tipo amanhã, que tem Semana Santa, Páscoa, coisa e tal. E você tem que estar ali, você está com a carga que você tem que entregar. Aí a pessoa está de veículo a passeio ali, ela não entende que você está com horário para ir e vem, aí você tem que trabalhar ali naquela tensão, né? Que você tem que cuidar deles e assim, sabe, é uma coisa bem responsa, cara. Sim. Fácil não é. Para quem tá assim, que nem eu falo, todo mundo, todos o brasileiro em si, o ser humano, deveria passar uma semana com um caminhoneiro para entender, entendeu? Sim, sim, para aprender, né? Sentir na pele. Sentir na pele, exatamente. Não, eu imagino. Você chega nos lugares para descarregar, às vezes você pega uma restrição, você tem que entrar, que nem às vezes a gente pega carga em São Paulo, para descarregar em São Paulo. É questão de horário de restrição, e lá dentro, aí você vai, se você entra, se você não sabe, se você não tem um conhecimento, os caras vêm e multa você, sabe? E, assim, você tem que entregar a mercadoria lá dentro, mas você fica encurralado, entendeu? É, O negócio não pode parar, só que é, se você não respeitar aquilo dali, você é penalizado e é, não é a tem para famosa onde ir. sinuca de bico, né? Você não Isso, tem pra onde correr, né? E exatamente. aproveitando aí o gancho, queria te perguntar, seu Emílio, qual. Você contar assim, às vezes uma ou duas, o que você viveu, assim, duas experiências inusitadas, assim, uma coisa que você falou, puta, não acredito que isso aconteceu. Que você passou na estrada, assim, uma coisa que fala, cara, que azar, ou que sorte, alguma experiência inusitada nesse sentido. Cara, teve uma experiência minha que eu peguei, assim, fui num local lá em São Paulo e peguei a orientação, tudinho certinho para ir até no ponto do cliente. Só que aí chegando lá, tinha um pátio de triagem. Antes de você ir para o cliente, você tem que ficar nesse pátio, para do pátio você ir para a descarga. Aí saindo lá desse cliente, eles me indicaram onde seria esse pátio. Só que o cara me explicou de um jeito, eu tive uma interpretação. Só que a maneira que ele explicou foi meio que não bateu com o meu entendimento. Fui, fiz, né, segui a orientação que ele falou, peguei e fui. Aí passei no local onde ele tinha falado, a princípio ele falou assim, ó, você vai passar de frente. Só que a situação, tipo assim, o ponto de referência é um posto de combustível. Ele falou, ó, você vai passar na frente do posto. Aí eu cheguei lá, saí da rodovia, peguei a marginal à frente do posto, o posto de frente para a rodovia. Falei, bom, frente, então eu vou passar. Ele falou, ó, você passa na frente do posto, pega a direita, a primeira direita. E peguei, entrei no posto, passei na frente e fui, peguei a primeira direita. E tô indo lá com o rodotrem, 9 eixos. E daqui a pouco a avenida, a rua, foi fazendo isso daqui, ó. Chegou lá no final, estreitou, cara. E não, Aí pelo não passa. comprimento, 26 metros. Falei, onde eu vou virar isso daqui? Hum, hum, hum.
Aí veio um carro, eu parei o carro e falei, irmão, cara, eu preciso ir lá do outro lado lá. Daí eu já me localizei, né? Aham. Falei, é lá do outro lado, só que pô, eu não vou sair e virar ali, não conheço lá. Eu falei, viu, vira ali. O cara olhou assim, falou, rapaz, é só você voltando de ré com esse caminhão aí, porque de frente aqui você não sai, não. Meu Rapaz, Deus. a hora que ele falou que lá a perna bambeou, a boca secou, cara. Era mais ou menos, acho que uns 800 metros. Tive Hum. que voltar de ré. Mas aí no fim das contas deu certo? Voltou de ré aos Graças, 800 metros? graças a Deus, cara. Demorei acho que uns 40 minutos, quase uma hora Nossa. ali. A hora que eu tava quase chegando no final, aí era uma outra rua que saiu os movimentos ali dentro, ali no Arujá, em São Paulo. Uhum. E carro vindo e chegou uma hora que eu fiquei encurralado ali. Aí eu liguei o caminhão piscar alerta e fiquei ali até. Aham. O pessoal foi tendo bom senso, saindo para cá com o carro, outro saindo ali, e deixou a saída livre para mim. Aí eu consegui sair, voltar e pegar a rodovia de Nossa. novo e voltar no ponto de referência. Aí aquilo dali Sim. foi um alívio, cara. Aí que sorte que o pessoal teve esse bom senso, né? Porque muitas vezes é o que o senhor estava comentando que o motorista, o brasileiro, às vezes não percebe que o caminhoneiro está ali trabalhando. Então muita gente não Exatamente. tem esse bom senso, né? Não, é que a sorte, eu acho que o cara, que daí eu não podia descer do caminhão, porque né, tava com macro Uhum. e o lugar ali, senão o caminhão bloqueia. Aí esse do cara, o cara desceu do carro e foi. Mas assim, a princípio tinha carro buzinando, moto passava e Sim. buzinava e articulava com a mão. É. Mas não tem o que fazer. Eu falei, eu tô parado aqui, né? Se a hora que eles Pois é. abriram o caminho, eu saio mais. Foi assim, eu sufoco, né? Mas Uhum. graças a Deus deu tudo certo. Não, é importante que deu tudo certo, né? É, Mas é exatamente isso, cara. Muita gente às vezes não tem a noção que o caminhoneiro ele não estaria a passeio como muitas pessoas estão, né? Mas ele tá ali fazendo o trabalho dele e você, gostando ou não, ele tá ali, ele tem que estar ali. E muita gente não reconhece isso e você falou também, a classe não tem muitas vezes esse reconhecimento, né? Pela importância que tem, que a gente sabe que tem da importância dos caminhoneiros pro país, né? sim. Então, aí uma outra questão assim que é um quadro que a gente tem aqui, né, no podcast, se você pudesse hoje voltar no tempo. Eu acho que eu já sei a resposta, né? Mas se você pudesse voltar no tempo, você escolheria ser caminhoneiro de novo? Com certeza, Com cara. certeza, né? Imaginei É, pelo quando falou que era um sonho, né, desde desde pequeno, né, escolher ser, estar na estrada, no caso, né? Então, é, eu imagino que seja, agora ainda mais na parte do tanque, seja esse sonho realizado, né? com certeza. Que nem eu falo, né? Assim, é um sonho. E assim, quando eu costumo falar assim, é que nem eu falo, né? Assim, eu tenho namorada, tudo, né? A gente se dá bem, mas às vezes eu É, fico em casa ali uma semana, aí já às vezes você pega uma férias ali 30 dias, você fica uma semana, você fica bem. Mas passou aquele estresse, você já descansou, você já quer voltar a dirigir de novo, cara. Você quer, sabe? E assim, em si, a profissão é bem assim, talvez muitos às vezes escutar, vai discordar. Assim, a profissão em si é gostosa, entendeu? Eu faço por amor. Claro, né? A gente precisa do salário, tudo, mas uma coisa complementa a outra. com Assim, certeza. eu preciso da renda para mim sobreviver e eu tô fazendo o que eu gosto, né? É. Então, é isso daí. Mas não, isso é muito importante. A gente não tem contato assim com muitos caminhoneiros no caso, né? Mas a gente, muita gente fala sobre o trabalho em si. É muito importante, é mais prazeroso quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, né? Então, Com certeza. estar ali na profissão que a gente gosta, fazendo o que a gente gosta por amor, igual o senhor falou, é muito importante. E mesmo assim, o senhor falou, mesmo que não é casado, tudo, chega aquele momento e fica em casa, já dá aquela saudade da estrada, né? Dá. E assim, e aqui na empresa também eu estou em processo já de mudança de função novamente, sabe? Entendi. Tô indo para a parte de instrução, Né? voltado para a área do tanque. Então, assim, é uma área também assim que eu não almejava, né? Uhum. Eu falei no começo, né? Até no tanque aí a empresa novamente reconheceu o meu trabalho e, né, a gente conversou tudo. Falei, vamos, por que não tentar, né? Ah, não, tá certo. Assim, é que nem eu falo, não vai sair muito do ritmo porque eu vou estar envolvido com transporte, estrada, então, assim, se Deus quiser, eu vou me dar bem, né? Com certeza. Quero evoluir e, assim,
se futuramente não der certo, eu sei dirigir, né? A gente Sim, volta de lógico. novo. Mas o importante é você estar fazendo aquilo que você se dá bem, né? O amor que você tem pela profissão em si, né? De uma maneira geral. Não, com certeza. E é importante a gente estar sempre buscando crescer, né? Igual o senhor falou, não imaginava, sonhava com o topo da montanha que seria tá no tanque, né? Mas agora Sim, que o senhor vendo que você chegou aqui e tá com a possibilidade de subir, tipo, o senhor com pensa em chegar certeza. a um lugar mais alto ainda? Qual que é o ponto mais alto hoje que você imagina chegar para os próximos anos aí, para um futuro a médio e longo prazo? Ô, João, assim, que nem eu falo, né? A princípio, primeiramente, eu sempre coloquei Deus à frente, sabe? Então, se Deus quiser, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá e até hoje, assim, tudo que eu pedi para Deus, né, se encaixou, né? Eu pedi ao Senhor, né, eu preciso, né, realizar esse sonho, quero estrada, se for da vontade do Senhor, né, de prover isso daí para mim. E, cara, hoje, assim, não vou falar assim que eu almejo aumentar mais, aí no decorrer é Deus que vai preparar, entendeu? Se Deus achar que eu estou preparado para novos desafios, que nem essa oportunidade nova que eu estou tendo aqui, se ele, né, eu tô nas mãos dele, né, eu costumo falar, né, se ele achar que eu devo vir mais um pouco, aí ele agora para frente eu deixo tudo nas mãos dele, né, porque até hoje, graças a Deus, sim, ele me atendeu, né, até onde eu queria chegar como motorista, né, que nem eu falei no começo, eu vim, assim, eu trabalhei muito, a minha carreira profissional inteira foi numa usina de açúcar e álcool, uma Sim, usina sim. que tem lá em Jacarezinho, então, assim, almejava ir para a estrada, mas assim, será que eu vou conseguir? Então, sempre colocando Deus à frente e cheguei onde eu cheguei. Então, daqui para frente, o que Deus preparar para mim, tipo assim, já hoje eu só peço sabedoria, né, para a gente poder lidar com as situações do dia a dia, que assim, em si não é fácil, né? A gente você tem às vezes você pega uma pessoa de mau humor na estrada, você vai conversar, e nem todo mundo às vezes está de bom humor, às vezes você vai chegar a falar um bom dia para a pessoa não responde, ou Pois é. cara feia. Você chega lá no local lá de carga, descarga, entendeu? Então, assim, da agora para frente, a minha vida sempre costumo falar, né, tá na mão de Deus. Se Deus achar que eu mereço mais um pouco, ele vai proverá de tudo. Não, com certeza. É o que você falou, ter essa sabedoria, né? Porque a gente tá num ambiente que a gente tá lidando com pessoas e, inclusive, até como você comentou, o caminhoneiro ele tá ali, ele tá cuidando de outras pessoas também, porque, querendo ou não, em caso de um, um acidente que a gente não espera, o caminhoneiro, a pessoa que dirige o caminhão, em geral, é o que menos sofre, né? Geralmente é a pessoa da moto, do carro que bateu com o caminhão acaba tendo um Exatamente. prejuízo maior. Então, a gente tem que pro caminhoneiro ter essa sabedoria, saber ter esse discernimento, a paz acima de tudo, né? A calma para conseguir lidar com as pessoas e fazer sua profissão da maneira mais correta possível é muito importante, né? É. Porque assim, como eu falei, né, no trânsito em si, a gente tem que cuidar de todos os menores, né? Então, assim, principalmente aqui na Transvale, a gente, né, aproveitando, a gente passa por um processo de treinamento, sabe? Tudo para a gente saber lidar nas situações do dia a dia, né? E a gente tem que estar sempre atento ao que pode acontecer. Então, você tem que dirigir para você e para os outros também, né? E cuidar deles para não que nada de mal aconteça. Então, Sim, assim, nessa parte também, já aproveitando o gancho, a gente é super treinados aqui, sabe? Nessa parte, a empresa é não tem muito, o que falar, entendeu? muito importante. Então, assim, a gente trabalha com o máximo de segurança para poder cuidar dos demais usuários que estão na via. Sim, e assim, sobre esse treinamento que vocês têm, você pode falar pra gente, assim, alguns pontos que ensinam pra vocês, né, que o motorista e que o caminhoneiro ele aprende desses treinamentos da empresa? Sim, com certeza. Assim, em si, assim, a direção segura, né? Porque às vezes, assim, a gente acha que sabe dirigir, né? E você tira a carteira, tal, eu sou motorista. Mas no dia a dia teu, assim, você passa por um processo de treinamento aqui, e assim, você fala assim, poxa, eu tenho que aprender muito. E você realmente aprende, entendeu? E que nem assim, eu quando eu vim pra cá, assim, eu trabalhava, não que eu trabalhava errado lá, né? A outra empresa que eu trabalhei também sempre foi boa, essa parte de treinamentos, mas assim,
Nessa questão, a parte de uma direção defensiva, a empresa te passa, uma direção segura, os procedimentos assim, que você tem que fazer, de uma distância de segmento, os cuidados que você tem que ter na via, uma velocidade compatível, o que é, sabe? Ela passa todos os passos para você, desde o momento assim, de você subir num caminhão, para você descer, e quando você está na estrada, né? A maneira que você tem que se comportar ali, é, você está sempre atento à sinalização de via, e assim, você tem que estar com o preparo também que eles fazem em si, assim, que você tem que estar com psicológico bom. Porque não adianta Sim, você tá aqui na bolé e tá com problema em casa lá que sim, vai dar sim. zebra, entendeu? Então, assim, a empresa oferece nessa parte de treinamento, assim, cara, você sai afiadíssimo, entendeu? Ah, Isso você... daí sempre a empresa se destacou e tanto que parte desse processo de treinamento hoje, eu também já estou passando para os funcionários, colaboradores novos que estão sendo contratados, então é 100% Ah, não. essa parte. É importante, né? A gente ter. é, a gente não sabe como são as outras, né? Mas é importante ter dentro da empresa esse apoio, essa preocupação, né? Porque o caminhoneiro é uma um, parte da empresa, ele é um ativo da empresa. Então é importante ter esse cuidado, tanto acima do veículo, da frota, ter cuidado com a pessoa, né? Com a pessoa e com as outras Sim, com pessoas que estão em certeza. volta. Mas E é, assim, são vidas, né? Então você tem que zelar, você tem que cuidar. Até, vamos falar assim, numa situação que entra um cachorro, né? Um animal, sim, você tem toda a orientação para acontecer. Então, tudo assim, a gente passa um processo de treinamento para todo tipo de situação. Aí você fala assim, bom, se acontecer aquela situação, eu já sei o que eu tenho que fazer antes, a maneira que eu tenho que estar se comportando aqui antes, para a hora que chegar aquela situação, eu estou esperando, né? Que nem a gente tem sim, um termo que a gente usa, esperar, você tem que esperar, esperando o inesperado. Você tem que estar sempre na condução ali, focado nisso, porque assim, aquele carro vai sair lá, vai cruzar lá. Mas será que aquele cara está me vendo? Um aham, exemplo, né? importante. Então, assim, eu já tenho que me preparar, tentar, assim, não tentar, mas assim, eu já tenho que estar me preparando se aquele cara resolve cruzar na minha frente. Sim, Eu já tenho que estar atento nele lá, cuidando da minha velocidade aqui, uhum, porque eu não sei o que está passando na cabeça dele. Eu não sei se ele está tentando um suicídio, né? Ou sim, às vezes ele olha de um lado, ele acha que dá tempo. Tipo, às vezes você está com um caminhão carregado, tempo de frenagem ali, dependendo da velocidade que você tiver, não vai corresponder aonde é acontece, uma né, os colisão, sim, acidentes. não é, tem que ter essa noção e já se antecipar, né, a isso, né, tal, ter esse pensamento um pouco mais à frente, mas entrando também na direção defensiva, né, você tá Sim, com esperando, tá certeza. cuidando de você e do outro ali no caso, né. Porque hoje, assim, no dia a dia, você vê bastante, assim, a, eu não sei, eu não vou de dizer outras empresas, assim, mas o brasileiro, assim, em si, né, o ser humano em si, na condição, o jeito que se comporta num carro, dentro da cidade, né, entendeu? Então, assim, essa parte aí deveria ter mais, não mais regras, assim, mas às vezes é falta de conhecimento, né? Às vezes Sim, a pessoa não teve um treinamento adequado, e às vezes vem funcionários de outras empresas aí passa por esse processo aqui com a gente, de treinamento, aí o cara fala, poxa, eu não tinha conhecimento dessa parte, cara. Lá, assim, eu entrei lá, fiquei na sala e aham, pega a chave do caminhão e lenha. E aqui na empresa não, o cara vem, que nem eu falei, você passa um treinamento, você sai afiado daqui. A hora que a gente avalia, não, o cara tá ok, né, o motorista tá aham, ok, ele vai sair para a estrada para levar a segurança em si, pensando, claro, primeiramente a gente fala, né, a gente zelar pela segurança nossa e uhum. dos demais, né, e Não, você com certeza, atender o cliente, a carga, você sair daqui do ponto A e chegar no ponto B e você retornar. com E certeza. você depois em si retornar para casa também, né? É, não, é importante. É muito importante ver esse cuidado da empresa. Sim. Então, só para a gente já estar caminhando aí para a nossa parte final, viu, seu amigo? Só queria que você, para encerrar, desse uma dica para os caminhoneiros de primeira viagem, quem está começando ou quem
sonha em entrar nesse setor do transporte, sonha estar nas estradas, igual o senhor sonhou lá no começo, se você tem alguma dica para passar para o pessoal? Cara, assim, quem tem vontade, correr atrás. Primeiramente, sim, né, você tem que estar com a carteira de habilitação, é que nem eu. Sim. Eu tirei de carro, não, vou para B, vou para C, vou tocar E. Né? E assim, a princípio não foi fácil. E não desistir com o primeiro não. Né? Ser persistente e sempre, né, eu coloquei sempre Deus na frente. Né? Cara, não, se Deus tá na mão de Deus. Se Deus achar que eu tá na mão dele. Ele que vai dar essa oportunidade para mim. Se ele achar que eu tô preparado, ele vai abrir a porta. Se não, Com certeza. e assim, e buscar o máximo de mostrar interesse, correr atrás, que nem eu corri. Ah, precisa tal curso para dirigir, precisa ter aquela qualificação, vou buscar, vou fazer, colocar Deus na frente e correr atrás. Isso aí. Não E adianta não só desanimar com. Perdão, Pode ir. não adianta só colocar Deus na frente, tem que correr atrás também, né? Tem Tem que que. correr atrás, só falar assim, se Deus quiser, Deus É, vai. Não, mas você tem que, com certeza. né, buscar o conhecimento e não desistir, né? E tentando ali, tentando aqui, e no momento certo, Deus abre as portas e vamos embora. E assim também, outra dica que eu falo, para quem já, tipo assim, começou, né? Ah, recebi uma oportunidade da empresa, ou vai fazer uma entrevista, Uhum. né? Às vezes a pessoa quer falar assim, que já trabalhou, tal, ser honesto, Uhum. honestidade, né? Você não tem vergonha de falar, tipo, ó, nunca desci uma serra, ou, cara, ou você já está na condução ali, você já entrou na empresa, a empresa às vezes dá a oportunidade para você, sabe que você não viajou, ela deixa você no processo de treinamento interno, né? E ser curioso, ó, ser curioso, não ter vergonha de perguntar, cara, dá um sinal aqui para me sair aqui, ou que marcha que você desce, aquela serra lá, diz que é perigosa, né, tal, Uhum. e sempre perguntar, não ter vergonha disso, Não, muito importante isso aí, até não só no trabalho, né? Pra vida, né? Ter essa. pra De vida. buscar conhecer cada vez mais e não sentir vergonha por não saber, né? Ninguém nasceu sabendo, então a gente tem que buscar o conhecimento mesmo. Sim, com certeza. Não, mas então por hoje é isso. Queria agradecer aí, seu Emílio. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado, tá? Essa foi mais uma edição, nossa edição do Truckcast. Queria agradecer por todo esse bate-papo aí, foi muito bom. A gente teria até muito mais assuntos para conversar, mas nosso tempo é limitado, como todo mundo sabe. Então, queria te agradecer e sabe de te falar que as portas estão sempre abertas, tá? Caso você quiser falar mais alguma coisa, a gente tá sempre aí com espaço para você estar falando aqui com a gente, tá? A gente batendo esse papo bacana. Não, eu que agradeço vocês todos aí, assim, espero poder ter ajudado, né, com as Mas com palavras. certeza. Às vezes estou falando meio assim, meio acanhado, mas é Imagina. falta de hábito, né? Às vezes pessoalmente aqui é uma coisa, Ah, mas não, assim, tranquilo. Imagina, o assim, senhor falou super bem, já contribuiu bastante. precisando de alguma coisa que a gente puder auxiliar, a gente não sabe tudo, né? É, Mas que a gente puder passar de oh, conhecimento um imagina. pouquinho aqui, aí a gente vai se ajudando, né? Eu tenho um tipo de É, conhecimento, vocês com têm certeza. outro, então a gente vai conversando e vai se ajustando. Sim, não, foi uma honra aprender aí sobre o trecho, eu particularmente que nunca tive nessa parte aí, nunca passei aí ao lado de um caminhoneiro uma semana, igual o senhor falou, mas Deveria passar, mas, todos deveriam. E dá pelo menos mas, uma ida aí, uma ida e uma é, volta para ver. mas deu para aprender bastante, foi muito bacana, muito obrigado. Ou eu que E agradeço. você ouvinte, se você gostou, siga a gente nas nossas redes sociais, estaremos de volta sempre quinzenalmente. Foi uma honra receber hoje o Sr. Emílio. Nas próximas edições teremos muito mais. Muito obrigado e até a próxima.